Daniel, tem um tipo de tema, né, que é bastante interessante, que sempre povoa o imaginário coletivo. Por exemplo, filmes como O Exterminador do Futuro, O Livro de Eli, vão trazer essa questão do apocalipse. No meio cristão existe o termo, o estudo, né, escatologia. O que é escatologia, Daniel? Escatologia é uma grande seção do estudo teológico. É, na verdade, a última seção do estudo teológico. Eu acho que, por associação, os teólogos acharam melhor estudar a teologia do fim no fim, né? Mas não existe nada escrito que deveria ser assim. Você pode trabalhar a escatologia antes mesmo de trabalhar, por exemplo, a doutrina de Deus e tudo mais. Não há uma ordem prescrita que venha impor essa ordem. É por questão de associação mesmo, né? Já que vai falar sobre o fim, coloca para o estudo final da teologia. Então, escatologia quer dizer a doutrina das últimas coisas. A gente tem que lembrar que o pensamento cristão, em muitos aspectos e de muitas maneiras, ele era um pensamento inovador para a sua época. Os pagãos acreditavam em uma vida humana, em uma história que se desenvolvia ciclicamente, então as coisas se repetiam, eles eram muito influenciados pela sucessão das estações, né? Toda a vida deles era organizada sazonalmente pelas estações. Eles transportavam essa ideia também para a leitura que eles faziam da história. Então a história seria um círculo, né? Ou cíclica. Foi a cosmovisão cristã que rompeu com essa ideia e pela primeira vez veio trazer para o mundo uma ideia de uma história linear. Apesar de que mesmo na igreja cristã hoje existe uma série de debates acerca disso. Dentro dessa linearidade existem algumas opções, por exemplo, se ela é uma linha ascendente ou uma linha descendente ou uma linha espiralada, entendeu? Então ela preserva alguns elementos da visão cíclica, né? Nós cristãos reformados que temos a Bíblia como referência, até para fazer a nossa leitura da história, a visão da história seria uma visão histórica linear parecendo com uma montanha, ou seja, a história tem o seu pico e depois tem a sua descendência, né? E o pico é a morte de Jesus Cristo na cruz. Então a gente acredita numa história linear, mas hoje a gente já está do outro lado dessa montanha, está descendo o morro, né? Porque o clímax foi a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para poder morrer na cruz por nós, né? Mas aí quando nós tratamos sobre escatologia, a gente vai procurar na Bíblia aquelas referências que nos ensinam então a nos preparar para o fim, nos preparar para entender os propósitos de Deus em relação ao fim. E existe muito material na Bíblia que pode nos dar dicas importantes sobre esse assunto. Quando a gente está com a vida legal, a vida boa, vai acontecer alguma coisa boa, vamos nos casar. A gente fala assim, puxa vida, Jesus não pode voltar agora. E quando a coisa começa a apertar, a gente fala, ai meu Deus do céu, está na hora de Jesus voltar. Isso ocorre de uma maneira um pouco mais profunda na história da igreja? E isso ocorre sim, que a doutrina escatológica, que hoje, lamentavelmente, é um pouco vista assim, obscuro, né? Misterioso. A doutrina escatológica, inicialmente, era uma doutrina ligada às questões do triunfo da vida cristã, ou da vitória final da igreja cristã frente a todos os seus inimigos. Tanto é, Albert, que no começo da atividade missionária da igreja, se falava mais sobre a ressurreição de Jesus do que sobre a morte dele na cruz. Essa ênfase da morte da cruz tomou lugar depois, com a vinda da Idade Média, e até hoje a igreja não conseguiu resgatar aquele espírito original de se falar mais da ressurreição, do triunfo, do que o que foi muito importante para o começo da vida da igreja, no começo de sofrimento, debaixo da perseguição. Mas, lamentavelmente, até hoje a ênfase é mais sobre a dor e a tristeza. Agora, é difícil falar sobre dor e tristeza em uma sociedade que está cada dia mais hedonista, né? Procurando cada vez mais o prazer, a realização pessoal, material, profissional. Então, a verdade é que existe um desafio sobre o estudo da escatologia, que é fazer esse estudo dentro de um contexto que faça sentido para os nossos ouvintes hoje do começo do século XXI. De fato, quando a igreja conseguiu assim, a hegemonia cultural, ela esqueceu um pouco sobre a doutrina escatológica. Aí, como a igreja também tem um papel fundamental de ser sentinela das nações, ou seja, o termômetro para se medir a liberdade nos povos, é a atividade da igreja cristã. Hoje quase não se fala disso, do aspecto da igreja cristã como sentinela histórica, né? Ninguém comenta, e é um importante passo do estudo escatológico. E sempre vai haver perseguição na vida da igreja. Hoje mesmo,
nós temos muita liberdade aqui nos países ocidentais, mas existem lugares no mundo em que a igreja ainda sofre terrível perseguição. Para esses cristãos que estão debaixo da perseguição, da opressão, a doutrina escatológica tem um sentido muito profundo, muito poderoso. Para nós, ela já é meio que assim, trabalhada como um aspecto interessante, especulativo, né, da nossa teologia cristã. Mas, de fato, o sentido original da escatologia é falar do triunfo da vida cristã. Nós cristãos, apesar de nossas limitações, da nossa pequenez, da fragilidade das nossas vidas, pela união que temos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós seremos vitoriosos, nós seremos triunfantes. Ele voltará para manifestar a sua glória e nós receberemos também um pouco dessa glória, né? Nós seremos alvo dessa glorificação. Então, no final das contas, a igreja vence. O Billy Graham tinha um costume de dizer assim, diante de todas as dificuldades da vida, tenha paz e tranquilidade. Eu já li a última página da Bíblia e tudo acaba bem. E realmente essa é a visão. Tudo que for de dificuldade na nossa vida cristã deve ser encarado sob esse aspecto. As últimas páginas da Bíblia revelam que tudo acaba bem. Tá? Para nós, como cristãos, nós seremos vitoriosos. A palavra Apocalipse quer dizer revelação. Se o Apocalipse vem revelar coisas, por que esse livro traz tanta confusão na hora de interpretar? O texto da Bíblia é um só. E o sentido que o texto da Bíblia possui, que é o sentido original pretendido pelo autor, também é um só. Mas os leitores daquele texto são muitos. São leitores que vão se sucedendo geração após geração. Então, como a escatologia toca em assuntos com profundo significado para cada geração, é de se esperar mesmo que cada geração venha com a sua interpretação particular dessa passagem, ou desse ponto tão importante da Bíblia, que é o ponto sobre as últimas coisas. Dizem alguns estudiosos que aquele texto lá famoso de Apocalipse 13, que fala sobre o número da besta, e que esse número é número de homem e é 666, né? Existem hoje mais do que 666 interpretações do número 666. Então a coisa ficou um pouco confusa, né? Mas de fato é porque cada geração quer despertar para si uma conexão com as últimas coisas. Cada geração, em um sentido assim, até psicológico, vê a si mesmo como a última geração, né? Uma delas vai estar certa, vai ser a última mesmo. Mas várias tiveram essa experiência e a história e os propósitos de Deus vieram mostrar que não era o caso, né? O interessante é a gente notar o seguinte, que o livro do Apocalipse, ele não é um livro único na Bíblia. Existem outros textos bíblicos que trazem essa natureza apocalíptica, escatológica. Por exemplo, o reverendo Júlio Andrade Ferreira dizia que o Apocalipse do Velho Testamento é o livro do profeta Daniel, e ele estava certo. Se você não tiver costume, não tiver familiaridade com o livro do profeta Daniel, o livro do profeta Ezequiel, dos profetas menores, algumas passagens lá do livro do Gênesis, inclusive, livro do Êxodo, algumas passagens de Jesus. Jesus também prega de forma escatológica, ele tem um sermão que é repetido nos evangelhos, que é o sermão escatológico do Senhor, o sermão sobre o fim. Sem todo esse ferramental, não tem como a gente chegar em Apocalipse de forma mais assim consciente, de forma mais madura. O importante é a gente notar que o livro do Apocalipse foi escrito por uma geração que sabia o que estava acontecendo, mas dentro de um ambiente em que aquelas verdades eram verdades proibidas. Então ele tinha que contar com uma linguagem um pouco criptológica, vamos dizer. É mais ou menos como, não tem aquelas músicas que foram elaboradas na época da ditadura? Todo mundo sabia do que estava falando, mas parece que não era aquilo. Então tem aquela famosa, né? Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Todo mundo sabe o que era, mas se você for acusar o autor de que estava promovendo material subversivo, não, isso aqui é uma música de romance e tudo mais. Então o livro do Apocalipse foi escrito para a igreja perseverar em uma fase de perseguição, continuar apostando na vitória final que Jesus garante, dentro de um contexto de perseguição do Império Romano. Então quando o soldado romano pegava aquele texto, olhava e achava que era um livro até mitológico, né? Mas o cristão sabia do que estava falando. Então a gente precisa de um estudo bem profundo no que diz respeito ao contexto histórico, teológico, cultural
da vida, do começo da igreja, para poder interpretar um pouco mais corretamente o livro do Apocalipse. Agora, se a gente for ver assim, fazer justiça para a história do pensamento cristão, a gente vai ver que, na verdade, as interpretações mais fortes e mais consistentes do Apocalipse são, no máximo, 3 ou 4. Então, essas são as principais interpretações, que é a interpretação pré-milenarista, ou que a gente chama de pré-milenismo, a interpretação pós-milenarista, ou pós-milenismo, e a interpretação amilenista, ou do milênio inaugurado, que é a corrente interpretativa da maioria das igrejas reformadas. É claro que esses termos precisam ser estudados em um outro vídeo, uma outra hora. Agora não tem tempo para isso. Mas se a gente for depurar bem, chegamos em 3, no máximo 4 interpretações principais do Apocalipse.